Tarde a todos. Então, nós vamos refletir um pouquinho hoje sobre o Cristo Consolador. E eu vou começar com este versículo. Se me amardes, observarei os meus mandamentos, e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Paráclito, a fim que esteja convosco para sempre. Eu vou começar a falar com vocês um pouco, explicando a palavra Consolador. Em algumas traduções do Evangelho, já vem direto a palavra Consolador. Mas eu peguei esse versículo da tradução do Novo Testamento, por Haroldo Dutra, e aí ele fala que a palavra Paráclito, o significado é esse: alguém chamado ou enviado para prestar auxílio, consolar, confortar, o defensor do réu, o advogado, o intercessor, alguém que exorta, que instrui. Então, é assim, para a gente ver que o Consolador vai muito mais além daquilo que a gente pensa que é só aquele que vai estar ali do nosso lado a nos consolar. E quando tem nesse versículo aqui que ele fala assim, que o Pai, que é Deus, nos dará um outro Paráclito, é exatamente para nos consolar, é exatamente a doutrina espírita. E nós podemos ver como que a doutrina espírita é tão importante para a gente. Ela esclarece e nos consola em vários assuntos, principalmente no quê? Nas nossas dores e aflições. Então, como eu já comecei a falar, às vezes a gente vai ver um Jesus consolador, aquele que realmente vai nos carregar no colo, aquele que às vezes nós podemos até achar que ele vai passar a mão na nossa cabeça. Igual aquilo que nós vimos naquela música que fala que a gente vê duas pegadas, né, na areia, e fala que naquele momento Jesus estava nos carregando no colo. Mas que a gente possa ter um outro olhar para esse Consolador como aquele que vai nos instruir, auxiliar, que vai estar ali do nosso lado. Mas exatamente ele vai estar do nosso lado para que nós possamos agir. E sempre nós vamos agir, gente, através dos caminhos que Jesus demonstra para a gente superar as nossas dores e aflições. Tanto que nós sabemos que ele fala: vinde a mim todos vós que estão cansados e oprimidos, e eu vos darei descanso. Né? Aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, e tomai sobre vós o vosso jugo. E nós conhecemos o apóstolo João. O apóstolo João, nós sabemos que ele teve uma vivência muito grande com Cristo. E aí tem um versículo que ele já vê o Cristo exatamente como este advogado, que vai nos instruir, que vai nos direcionar um caminho. Ele tanto fala que quando a gente pecar, nós sabemos que o pecado, eu já falei aqui outras vezes, é quando nós erramos o alvo. E quando a gente erra o alvo, nós temos muitas aflições. E aí ele fala nesse versículo uma coisa muito interessante, ele fala assim: meus filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. E se alguém pecar, temos um advogado para o Pai, o Jesus Cristo, o justo. E aí, a gente vindo para a nossa realidade hoje em dia, quando nós procuramos um advogado para nos defender numa causa, a gente faz o quê? Nós levamos alguns documentos, nós contamos para eles o acontecimento. Com base nisso, o advogado ele monta o quê? Uma defesa que ele vai levar para um julgamento. Mas o que esse advogado às vezes vai nos falar? Ele vai falar para a gente como que nós devemos agir durante o julgamento, ou se não, até como a gente tem que agir até que essa data do julgamento seja marcada. Por que eu falei isso? Se a gente olhar o Jesus como esse consolador, como esse advogado, o que nós vamos fazer para ele? A gente vai chegar para ele e vamos contar as nossas aflições. E ele vai escutar. Mas Jesus já vai saber de todos os acontecimentos que nos levou a essas aflições. Isso é certo. Mas o que ele vai fazer como advogado? Ele vai estar ali do nosso lado e vai nos dizer: faça você a sua parte que te cabe, tá? Por que eu estou falando isso?
Assim, em respeito a todas as religiões, e eu tenho amigos assim, gente, em várias religiões, são pessoas muito queridas para mim, mas tem algumas religiões que, se a gente for ver, eles veem o Jesus como esse Salvador e Redentor como quem? Aquele que carregou o erro todos da humanidade. Mas se a gente tiver um olhar para o Evangelho, a gente vai ver que Jesus, ele não fez isso. Ele não carregou os erros de todo mundo. Tanto que ele falou assim: aprendei de mim, porque sou brando e humilde. Com isso, o que ele nos ensinou? Ele ensinou, naquela passagem que ele teve, que cada um conduzisse o seu próprio compromisso em paz de consciência. E se a gente for analisar a vida de cada apóstolo, foi assim que eles viveram. Nós vemos que o Pedro chega a negar Jesus, ele chora. Mas Jesus tinha dado para ele uma incumbência muito maravilhosa, que era ir apacentar o rebanho dele. E Pedro conseguiu isso, e foi em paz de consciência que Pedro conseguiu. É como se Jesus falasse para a gente no dia de hoje, que nós estamos precisando, que a gente aprendesse a reeducar através das mensagens deles. Cada um de nós. E nós podemos ver que Jesus conseguiu, assim, não só no que está escrito ali, mas ele mostrou em cada ato. Muitas vezes, se a gente parar para pensar e ver, por que eu estou tão cansado, tão sobrecarregado? Às vezes é simplesmente pela uma falta de um perdão que a gente não dá. E nós vemos que Pedro pergunta para Jesus sobre isso, e Jesus fala com ele: você tem que perdoar 70 vezes 7. E o que Jesus faz, gente, naquele momento da cruz? Ele perdoa seus algozes e aquele povo que estava ali o condenando. E o que às vezes nós também sentimos tanto sobrecarregados? É a nossa intolerância com o nosso próximo. Às vezes a maneira do próximo agir, do próximo ser, do próximo falar. E o que Jesus faz perante a Pilatos? Jesus simplesmente silencia perante ele. Não sei se vocês verem, hoje ultimamente, tudo está servindo motivo de julgamentos, motivos de discussão. E o que Jesus fazia? Jesus não discutia, gente. Ele via o erro daquela pessoa e ele levantava aquele pecador. E aí nós podemos ver que ele está ali na cruz, do lado o ladrão pede ele um auxílio, ele fala com ele: hoje mesmo você estará comigo no paraíso. Mas, gente, aquele ladrão, nós da minha doutrina espírita, nós sabemos que aquele ladrão, é lógico que ele passou por outras reencarnações, né, para sanear aqueles erros. Então, um fardo pesado para a gente, às vezes, gente, vai ser um não perdão. E às vezes um não perdão é por uma coisa pequenininha que hoje em dia a gente vê. Às vezes tem gente que tem um círculo de amizade, só porque aquela pessoa às vezes não convidou para uma festa, aquela pessoa já vira a cara para aquele amigo, já não acha que aquilo mais é um amigo. Às vezes é a nossa intolerância. Às vezes nós vimos hoje em dia, assim, eu não dirijo, mas você vê que a intolerância de alguém só porque te passou na sua frente no trânsito, só porque é de um partido político ou de um time rival, de um time de futebol. Isso está sendo uma intolerância na nossa vida. Às vezes eu vejo o julgamento que as pessoas têm, que às vezes fala assim: nossa, fulano era engraçado, era amigo da gente, fulano mudou e está seguindo um outro caminho. Às vezes a pessoa está seguindo um caminho do bem e isso está incomodando o próximo. Então, essas pequenas coisas, ocorrências que a gente acontece na nossa vida, que às vezes são desagradáveis, se a gente parasse, a gente ia ver como que essas coisas nos atordoam tanto assim de dentro da gente. Quantas essas coisas às vezes nos levam a inquietações, a transtornos. Se a gente for ver, são coisas que não justificam. Mas aí nós podemos ver que isso vai vir o quê? As emoções desequilibradas. E Jesus fala do julgo, e aí eu fui ver direitinho no dicionário bíblico o que era um julgo mesmo, e fala que até hoje em dia usa, fala que é uma pesada peça de madeira posta nos ombros dos animais, tipo dos bois e dos burros,
e isso era presa por uma caravela. A caravela seria uma peça que aonde ia passar as cordas para enrolar, que ainda passava em redor do chifre e debaixo do pescoço uma corda maior que ia juntar esse jugo, que é essa peça de madeira, com o cabo. Então, se a gente imaginasse, olha o sofrimento que é para este animal. Então, eu queria falar com vocês isso, que para a gente lembrar, essas pequeninas coisas que eu falei, que às vezes nos incomoda, são essas coisas que a gente chama assim, nossa, você é tão melindrosa, são pequenos melindres, que seria esse jugo, essa madeira que presa aqui em cima da gente, que às vezes vai se tornando tão sufocante e vai pesando nas nossas costas. E esse Jesus Consolador também, gente, se a gente for ver, ele não assumiu tarefas de ninguém, de nenhum deles, ele sempre pedia que alguém fizesse algo. Tanto que teve uma vez que ele mandou que os discípulos fossem de 2 em 2 pregar suas mensagens nas cidades. E aí ele fala com eles, se eles não fossem bem aceitos, que antes deles saírem daquela cidade, ele sacudisse o pé, deixasse a poeira lá. É como se a gente visse que Jesus falasse assim, se não te receberam, se não aceitaram a mensagem, não discuta e vai, siga mansamente. Por que Jesus falou isso? Ele não falou para aprender com ele que era brando? Se nós formos ver, Jesus jamais se alterou quando os judeus, os hebreus, o questionavam. Ele não ficava irado. Ele tinha sempre uma sabedoria na resposta deles. Nós podemos ver que quando ele curou no sábado, eles questionaram a Jesus que ele não poderia curar no sábado. E ele responde, se vocês tiverem um gado que caiu numa vala, vocês não vão socorrer? E nós? O que nós fazemos hoje em dia? Nós, às vezes, exaltamos por pequenas coisas. Às vezes, vamos num local, se demoramos a ser recepcionados e tudo, isso já serve para a gente se alterar. Às vezes, nós alteramos. Eu já fiz isso e às vezes tento me policiar se o outro não pensa como a gente. Às vezes nós alteramos porque a gente vê que o outro conseguiu algo e a gente não vê que aquele outro é digno de receber aquilo. E isso, quando agimos assim, nós somos egoístas e arrogantes. E nós podemos ver que tudo hoje em dia é motivo de rebeldia. E se nós vemos que tem gente matando tão por pouco, né, gente? E quando nós agimos assim, nós vamos seguindo rotas muito infelizes, gente. E com isso vamos criando uma sequência na nossa vida de desprezo, de desespero, de frustração. E isso será o nosso fardo pesado. E sabe o que era a serenidade de Jesus? É que ele sabia que tudo estava nos desígnios de Deus. E aí tem uma frase tão bonita que fala assim: a serenidade que faz que as vitórias se transformem em júbilo da paz do Espírito. E aí nós podemos ver essa semana, né, que a Igreja Católica comemora. Nós vamos analisar o trajeto de Jesus para o Calvário. Ele seguiu aquele Calvário o tempo todo com serenidade. E quando nós achamos aquele povo que estava lá, eu falei nós, de repente até um de nós poderíamos estarmos lá, que a gente achou que aquilo tudo estaria acabado, quando ele fala, Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. E ali, 3 dias depois, ele ressurge numa manhã ensolarada. Era a vitória dele na paz desse espírito. E uma coisa mais interessante, naquela ressurreição, ele trouxe a paz do espírito, não só para ele, que ele não necessitava, porque ele já era um espírito de tanta grandeza, mas ele trouxe para cada um de nós, ainda até hoje. E isso é certo. Então, se nós colocássemos isso na nossa caminhada, tentássemos também viver nos desígnios de Deus,
mas sabendo que cada um teríamos que fazer a nossa parte, com certeza a gente não teria essa ansiedade que nos faz tanto mal, porque nós saberíamos que no final tudo daria certo. É essa ansiedade que às vezes aquela Marta no Evangelho ela trouxe, ela mostrou que ela era muito atarefada em querer fazer as tarefas das casas, mas ao oposto dela a gente tinha aquela Maria, que quando Jesus chegava, ela senta, silencia e escuta o Consolador. Este Consolador que estava fazendo o quê? Já trazendo instruções para um futuro que nós estamos aí até hoje tentando colocar em prática. E às vezes o que nós precisamos, né, quando esse fardo estiver pesado, simplesmente a gente silenciar mentalmente e fazer como a Lu falou um dia aqui na palestra dela, né, e escutar as palavras do Evangelho na nossa mente para solucionar alguma aflição. E isso certamente será o nosso fardo leve. E este Consolador, ele foi muito mais além para demonstrar para a gente. Ele demonstrou como fazer as coisas, as tarefas com humildade, em ser humilde. É como que a simplicidade de Jesus se materializasse em tudo, no que ele fazia, no que ele falava, no que ele sentia. Aí eu pensei, quando ele foi para o Jardim das Oliveiras, né, que ele saberia que ele teria que passar, vamos dizer, pelo sacrifício ali, da crucificação, e ele fala assim: Pai, se queres, afasta de mim este cálice, contudo não seja feita a minha vontade, mas a tua. Nesse instante, ele tem a humildade de saber que acima dele tinha um pai que conduzia tudo. E que ele teria que ser humilde também para cumprir a vontade deste pai. Nós vemos a simplicidade dele quando ele lava ali os pés dos apóstolos. E ele demonstra ali para eles, inclusive Pedro não queria, mas ele demonstra que ele estava ali para servir a todos e não para servir. E coisas que hoje nós ainda temos umas barreiras na nossa vida, que nós não servimos a todos, e temos tantos preconceitos por mínimas coisas, por causa de sexo, de religião, de cor. E não servimos os nossos próximos ainda por certos conceitos que nós temos. E uma outra coisa que nós vivemos neste mundo, que nós podemos ver, eu falo nós, gente, eu sei que às vezes muitos aqui não vivem desse jeito, tá? Mas é só uma maneira de expressar. Nós vivemos ainda muito hoje em dia sob a opressão do mundo. Sempre nós querendo ser mais do que o outro. Ou senão sob o capricho deste mundo que mostra que o ter é mais importante. E a gente esquece que às vezes se a gente fosse servos com Cristo, a gente não seria escravos deste mundo. E se a gente for analisar os nossos atos, e ser escravos do mundo, gente, é uma sobrecarga muito grande que nos leva ao cansaço. E tem um jovem que ele compreendeu com perfeição quando ele encontrou com Jesus, a perfeição daquele encontro que ele estava tendo com Jesus, e Jesus o convida para seguir. Mas aí ele fala com Jesus que não poderia seguir, porque ele teria um banquete com amigos, e que no dia seguinte ele ia participar de uma corrida de bicas, que era aquela corrida que eles faziam, né, lá no circo, nos coliseus, com os cavalos. Mas assim mesmo, aquele amigo que ele estava na frente dele, que era Jesus, o insiste e fala com ele: faça a sua escolha. Aí o que ele fez? Ele afastou inquieto para viver a festa e morreu atropelado no grande circo de A Ilusão. Ele fez o quê, gente? Quando ele afasta ali inquieto, gente, é porque com certeza dentro dele tinha uma dúvida. E quando a gente tem dúvidas, nós podemos saber que a gente fica com uma certa inquietação. E ele tinha dúvida: eu sigo Jesus, fico aqui com ele ou vou para a festa?
mas é aquilo que nós ouvimos sempre. Ele optou pela porta larga. E com certeza ele teve que seguir Jesus em outras reencarnações de maneiras mais difíceis. E mais uma vez, eu analisando, lendo muitas coisas para montar essa palestra, deixou muito certo que às vezes nós também agimos assim. Às vezes o nosso ter, o nosso poder, a gente quer exibir. E com isso, muitas vezes, quem tem o poder na mão, eles querem desfrutar de tudo que tem no mundo. Às vezes, a aparência hoje em dia é mais importante do que a realidade que aquele ser humano traz dentro de si. E com isso nós vemos aí a inveja, uns invejam, outros são invejados, e existe uma competição assim terrível. Podemos dizer que exatamente como era daquela época. E com isso, a gente vai esquecendo a importância do ser interior. E muitas vezes, quando a gente fica com falta de harmonia, é exatamente por isso, por a gente olhar isso. E aí vem o quê? O fardo pesado. Mas só que tem o vinde a mim. E este vinde a mim me lembrou do Francisco de Assis. Ele se despista, ele tira a sua roupa todo, quando o pai dele é contra ele, ele tira a roupa toda dele, naquela praça, e abandona tudo que era material, exatamente para seguir os ensinamentos do Cristo. E aí ele viu o que era porque Jesus disse, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. E aí Francisco de Assis, ele encontrou consolo junto ao Cristo e sobrecarregar o fardo leve de Jesus. Porque o fardo leve de Jesus é aquilo que nós sempre escutamos falar. Era amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. E amar a Deus sobre todas as coisas, gente, é aprendermos muito, cada dia mais com Jesus. Quando a gente aprende as coisas mais com Jesus, nós poderemos ver que a vida vai ficar mais simples. E se a gente for para parar, para analisar as coisas mais simples que a gente faz na vida, são essas coisas que nos trazem alegria e bem-estar. Porque essas coisas às vezes não tem cansaço, não tem sacrifício. É como se a gente estivesse fazendo uma harmonia com as leis de Deus. E aí, no Evangelho tem mais um outro jovem, que ele fascinou pelos ensinamentos libertadores de Jesus, e Jesus o convida para viver a vivência junto com ele. Mas aí ele vai e fala, não posso, pois deixa eu ir primeiro enterrar o meu pai. E Jesus até fala com ele, deixa os mortos enterrar os mortos. E ele vai, só que ele nunca mais voltou. Aí nós podemos pensar assim, lógico, era o pai dele. Mas ele não estava indo, gente. Fala que ele não estava indo por amor. Não como filho dedicado. Porque naquela época você tinha que estar presente no velório do pai, no preparo do corpo do pai, para você receber a sua parte da sua herança. Para você receber o seu legado ali. Então ele não foi totalmente por amor. Ele foi mais pelo material. Se a gente for analisar, e é certo, a gente precisa do material, né? Precisamos de um material para a gente vestir, para o nosso conforto, para a saúde, para fazermos as nossas caridades. Até grandes descobertas de vacina e tudo depende, né, do material. Mas a gente nunca pode deixar, às vezes, o material prevalecer. Nós vemos tantas histórias aí que as pessoas fazem, podemos dizer, do gozo material, de usar muito mais o material, e a gente for ver, eles estão vivendo assim, coisas até muito mais primitivas na vida deles. Nós podemos ver. E com isso, a gente vê às vezes a pessoa tendo uma decadência assim, tão moral mesmo, não é julgando a ninguém. Que é por isso que às vezes vão sentindo tão sobrecarregados, tão pesados,
Que às vezes quando a gente vê alguma coisa no noticiário, nas notícias, a gente fala, nossa, essa pessoa tinha tudo, por que ela suicidou? Né? E aí a gente poderia pensar, por que essa pessoa às vezes não usa esse dinheiro um benefício próprio para você, uma coisa mais saudável, do próximo, tá? E mais uma outra coisa, eu ler um livro que me chamou a atenção, é a questão hoje em dia dos conhecimentos, das informações que a gente está tendo, muito pelas internets. E muitas vezes, nesse livro falou que a gente não consegue dirigir eles de uma maneira adequada. Vai vindo tantas informações e essas informações criam dentro de nós inquietadores, que às vezes é uma insatisfação, uma frustração, um medo, uma incerteza. É um vazio existencial. Às vezes isso que nos leva ao cansaço. E aí que eu queria que a gente tivesse um alerta, um cuidado maior. Quem é pai, quem às vezes trabalha numa área de educação, quem mexe com jovens e crianças, que a gente tivesse esse olhar atento, principalmente com os jovens e as crianças. Porque existe um alerta que tem muitos indo em busca do suicídio, e muitas vezes é por isso. E o que nós teríamos que fazer? Nós teríamos que buscar esse Cristo Consolador, mas esse Cristo Consolador, assim, com as suas mensagens, que vai nos instruir, que vai nos auxiliar nesses momentos. E que pudéssemos apresentar para esses jovens e crianças esse Jesus amigo, um Pai, um Deus amoroso. Vocês sabem por quê? Quando a gente começa a agir assim, principalmente para a família, o fardo é muito mais leve, o jugo é muito mais suave. Porque eu estou falando isso porque aconteceu um acontecimento na minha família com um jovem e com certeza o fardo foi pesado para a gente. E não foi falta de apresentar Jesus. E aí o fardo é muito pesado até que a gente se recupera, até que a gente ajuda esse jovem a se recuperar. E aí então nós temos um jugo pesado e temos um jugo suave. E no Antigo Testamento era mostrado mais esse jugo pesado. Porque lá numa passagem do Deuteronômio, fala assim, assim servirá aos teus inimigos, que o Senhor enviará contra ti com fome, com sede, com nudez, e com falta de tudo, e sobre teu pescoço porá o jugo de ferro até que tenha destruído. Então lá era um jugo de ferro até destruir o teu inimigo. Porque naquela época eles viam Deus que castigava. Era um Deus de opressão. Muitos usavam os nomes de Deus para dominar, e aqueles que não eram dominados se sentiam escravos. E aí a gente lembra daquele Saulo. O Saulo, ele era um arrogante, ele era o dono da verdade, o dono da razão. Ele também era rico, ele tinha muitos bens. Mas aí, ele escutou o vinde a mim, quando ele cai daquele cavalo e ele vê Jesus. É como se ali começasse a libertação dele. E a libertação dele foi do jugo suave. Que muitas passagens no Atos dos Apóstolos ele fala isso. E no Gálatas ele fala assim, estai, pois, firmes na liberdade que o Cristo nos libertou, e não torneis a colocar-vos debaixo do jugo da escravidão. Então, que a gente fique atente, que Jesus veio e nos libertou através da mensagem dele, e que nós não permitamos entrar nesse jugo que eu falei, às vezes deste mundo, dessas ansiedades que nós estamos vivendo. E às vezes, como seria esse jugo suave que Jesus mostra para nos libertar? Aí eu pensei, eu acho que poderia ser responsabilidade que a gente colocasse em cada ato, de nós sermos conscientes nos papéis que nós estamos agora. Nos papéis de pais, às vezes de filhos,
de cidadãos, para nós que estamos aqui, que somos trabalhadores da Casa Espíritas. E tem lá neste livro, fala que também o jugo suave, às vezes a gente ter a confiança plena naquele que exerce tudo neste universo, com sabedoria e firmeza, em constante dinamismo da luz. E nós sabemos que este é o Deus. E com certeza, o maior dinamismo da luz de Deus neste mundo, gente, está nesse versículo do Evangelho de João. Pois Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que este fosse salvo por meio dele. Então, Jesus, nós não podemos ter esse olhar como Jesus que castiga, mas um Jesus que quer que a gente nos caminhemos cada dia. Porque, com certeza, nós estamos sobrecarregados, muito, às vezes cansados, exatamente porque as nossas emoções estão em desequilíbrios. E as nossas emoções em desequilíbrios foi isso que eu já falei. Às vezes é a nossa arrogância, a nossa prepotência, o nosso egoísmo, às vezes uma frustração que temos ali, o medo de ir em frente, a nossa intolerância, às vezes a rebeldia, a inveja, o desespero, às vezes a incerteza, uma ilusão, a ofensa, que isso às vezes nos traz o quê? O vazio existencial. Mas tem umas outras coisas que nos sobrecarrega, gente, que nós temos que passar. Que às vezes realmente não é fácil. A perda de um ente querido, um desemprego, uma doença. Às vezes um fim de relacionamento entre o marido, a esposa, entre amigos, entre um parente. Mas uma coisa é certa, gente. Jesus não é indiferente ao nosso sofrimento. Tanto que ele nos exorta, ele estimula o nosso ânimo e ele nos diz: vinde a mim todos que estão cansados e sobrecarregados, eu vos darei descanso. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou brando e humilde, e encontrareis descanso para as vossas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Então Jesus, gente, ele nos espera para que nós movimentemos até ele. É a gente ir sem receio, sem medo e se entregar. Ele não vai prometer que ele vai resolver os nossos problemas sem a nossa participação. Porque vai caber cada um de nós a fazer a nossa parte. Porque a dor que nos atinge traz em si, às vezes, uma proposta de consciência. Essa proposta de consciência é, às vezes, a gente parar e analisar. O que me levou a isto? Por que eu estou passando por isso? Para que isso? Mas essa dor também traz a proposta de renovação. Que eu pegue essa dor e eu renova. E isso não é fácil, gente. Eu sei que não é, mas com certeza é possível. Sabe por que é possível? Eu tive 2 situações no meu ambiente de trabalho de 2 clientes. Eu trabalho em contabilidade. 2 clientes que vieram, reclamaram da situação. Ai, que vontade de desistir e tudo. E aí juntou que pegou no meu dia também, que eu falei, nossa, e eu também. Meu computador está estragado, está dando vontade. Aí eu virei para eles e falei com eles assim, vamos parar e pensar. Nós já pensamos nos nossos pais, quantas dificuldades que eles passaram, tantas coisas que eles passaram e venceram para nos criar, para nos educar. Se a gente parar e pensarmos nisso, nos nossos momentos de dificuldades, lembrarmos deles, com certeza nós temos que falar assim, agora está na hora da gente fazer a nossa história e nós vencermos, né? E que o ir a Jesus, gente, possa ser através de uma prece. Da gente chegar lá e falar das nossas dores e pedir ajuda. E às vezes abrir um livro e ler uma leitura edificante. Mas que seja uma coisa constante. Porque às vezes a gente faz uma prece, dá aquele alívio, e a solução não vem, e a gente vai e fica desanimado. E a gente fala assim, não valeu a pena. Mas porque tem que ser uma coisa constante.
Ou às vezes a gente fala assim, essa coisa é tão pequenininha que eu não vou falar com Deus. Mas vamos falar sim. Às vezes alguém na nossa casa que nos chateou, alguém no trabalho que nos chateou. Vamos falar com Jesus sim, vamos conversar com Ele. Vamos abrir um livro e ver. Nem que seja igual às vezes aconteceu comigo, de eu abrir e sair essa mensagem assim. Por que você vê o cisco no olho do seu irmão, mas não repara a trave que está no seu próprio olho? Aí você para e pensa assim, nossa, que puxão de orelha. Aqui está simplesmente eu aprender a compreender o meu próximo. Sabe por que coisas pequenininhas nós temos que falar com Jesus? Porque senão essas coisas podem se tornar grandes, às vezes uma mágoa, às vezes uma inimizade, uma briga dentro do lar. Às vezes a gente fala assim, eu ia rezar, mas cheguei do serviço cansado, a minha família exige tanto. Mas será que isso é verdade? Às vezes quando nós estamos com uma dor tão grande, nós não vamos até Ele. Mas às vezes quando a gente está com dor grande, às vezes a gente não consegue nem rezar, né? Às vezes a gente simplesmente fala, Deus me ajuda. E às vezes a ajuda vem. E aí eu gosto de analisar assim e falo, sabe por que a ajuda às vezes vem? É porque nós já ficamos tempo atrás, numa leitura edificante sempre, em oração, fazendo um bem. É como se a gente fizesse igual Jesus, que ele foi lá no Jardim das Oliveiras para se reabastecer por tudo que ele teria que passar. Então, gente, o vinde a mim de Jesus exige da gente uma vigilância. Você vê que o jovem foi, mas ele preferiu o outro mundo de festa. O outro foi até Jesus e também não ficou e foi para o Pai para ser enterrado. Então, que a gente não deixa que a desculpa, a falta de tempo, seja o nosso medo de desviar de Jesus. Tá? E agora, gente, eu queria falar com vocês que Joana de Ângeles, nos livros delas, quem já leu, ela mostra as mensagens ali como Jesus terapeuta. Aquele Jesus que vai lá na alma, aquele Jesus que a gente vê, que ele sabia o que cada pessoa estava passando, através dali ele fazia a cura, mas ele falava algo mais. E no Evangelho, gente, não só as pessoas que tinham doenças físicas, que elas iam atrás de Jesus. Muitos iam atrás de Jesus para saber por que aquele homem diferente, na fala, no seu olhar, estava trazendo o que poderia mudar. Poderia dar um sentido a uma outra vida. Por isso que muitos buscaram. E aí Nicodemos, né? Ele busca Jesus. Ele sabia que Jesus já vinha da parte de Deus, pelos os atos que Jesus estava praticando, que ele era da parte de Deus. Mas como ele era um doutor da lei, ele não podia procurar Jesus durante o dia. Ele procura Jesus durante a noite. E naquele diálogo que ele tem com Jesus, Jesus fala com ele que para ele buscar o reino de Deus, ele tinha que renascer de novo, e ele não entendeu. Mas o que era aquele renascer de novo? É exatamente hoje o que nós entendemos que é a reencarnação. E a reencarnação, gente, nada mais é do que um processo misericordioso do amor de Deus em benefício de todos os espíritos. E não existe lugar para explicar essa reencarnação de uma maneira tão esclarecedora e consoladora que é a doutrina espírita. Ela que mostra muitas vezes as causas das nossas aflições, mas também mostra a solução das nossas aflições. Ela que é este consolador que o João fala. E como eu estou falando de reencarnação, eu queria falar com vocês que às vezes nós vamos sentir cansados e sobrecarregados, vai ser por algumas coisas, de alguns atos que nós já praticamos em outras existências. Porque isso são como heranças no nosso espírito. Mas essas heranças no nosso espírito, elas que vão nos ajudar no nosso crescimento espiritual.
Por isso que às vezes nós podemos ver que às vezes a gente não está com nada, mas às vezes surgem umas angústias, às vezes surgem umas alegrias na nossa vida, assim. São algo de outras reencarnações. Mas elas vão passar até o tempo que a gente conseguir se libertar disto. Porque Jesus, ele também mostrou que nós, como homens, nós somos modeladores do nosso próprio crescimento espiritual. Todas as vezes que ele falava, vai e não peques mais, como eu mesmo já disse aqui, que aquela pessoa poderia ir muito mais além. E tem uma outra maneira que a gente pode ir a este Cristo Consolador, este vinde a mim. Quando a gente vai participar de uma casa religiosa, independente da religião, ou quando a gente está numa tarefa de bem, do bem, praticando algo para o próximo. Mas nós temos que perguntar, eu estou ali participando só fisicamente ou espiritualmente também? Porque nós sabemos que Jesus diz, nem todos que disser, Senhor, Senhor, entrará no reino do céu. Eu posso estar aqui na frente para vocês falando, estudei, aprendi muitas coisas, mas eu não sei se amanhã eu posso me desviar por causa da minha arrogância em alguma tarefa que eu pratico aqui na casa, ou por causa de uma coisa que se chama o tal do melindre, que alguém venha falar algo comigo e eu não goste, e por causa disso eu abandono. E tanto que eu sou muito grata a Deus por eu não ter abandonado uma vez e eu estar aqui novamente. Então a gente tem que pensar muito nisso, porque às vezes isso não é porque a gente está dentro de uma casa religiosa, numa tarefa de amor, que a gente não possa desviar. Por isso que consta muito a vigilância. E agora eu vou tentar contar para vocês uma história que não é porque a pessoa já está ali com Cristo que ela não se desvia do caminho. Essa história é de um livro que se chama História que os Espíritos Contaram, de Hermílio Correia de Miranda. E essas histórias que ele narrava, ele escreveu, foi que aconteceram em reuniões mediúnicas. Eu vou só explicar o que é reunião mediúnica, que talvez alguém não saiba. Reunião mediúnica vai estar os médiuns, aqueles médiuns que vão dar passividade aos espíritos, vai ter um dirigente de uma reunião, e ao mesmo tempo também tem ali os médiuns sustentadores, eles vão estar ali vibrando em oração. Tem os dias marcados, mas essas reuniões são sempre sustentadas pelo plano espiritual também. Do mesmo jeito que tem a organização no plano físico, tem também no plano espiritual. E são marcadas nos dias certinho, com pontualidade, e a pontualidade é uma coisa... porque o plano espiritual, eles são muito pontualíssimos em tudo, porque eles têm várias tarefas. E sempre eles trazem os espíritos que já estão prontos a ser atendidos naquela reunião. E às vezes, quando eles já chegam, parece mais ou menos num sono, tipo assim, como se tivesse feito um magnetismo neles. Mas é exatamente o que o plano espiritual trouxe assim, e as vibrações das reuniões. Porque às vezes é um espírito muito revoltado ainda, para ele não perturbar uma reunião e falar o que ele não pode falar. Então esse espírito, ele já chega assim, nessa reunião, mas ele já chega um pouco nervoso. E aí o dirigente começa um diálogo para ele, perguntando assim para ele: o que tem você contra o Cristo? E ele responde: não tenho nada contra o Cristo, já ultrapassei essa fase. Por quê? Porque eu adotei a doutrina, já preguei a doutrina, já presenteei o Cristo, representei o Cristo tantas vezes, para que ficar parado se você pode prosseguir? Aí o dirigente fala: sei. E quando ele esteve aqui, você esteve também com ele? E ele não responde. Ele simplesmente fala: eu sou um homem frio, vocês estão me neutralizando, eu não tenho mais forças, eu sabia que isso ia acontecer. Mas o doutrinador, o dirigente, com carinho ele fala: eu sou o seu irmão, eu estou aqui como irmão para te ajudar, eu te ofereço o meu perdão se eu fiz algo para você.
E aí esse espírito, ele fala assim: você fez algo para mim numa outra vida, contra um sobrinho meu. Mas aí esse dirigente fala: mas você sabe que esse seu sobrinho, em outras reencarnações, ele foi meu filho. E naquela reencarnação que eu tive um desentendimento com ele, foi exatamente porque ele queria uma doutrina que o Cristo não podia participar. Porque o doutrinador, o dirigente, quando está ali falando, ele tem as intuições do plano espiritual também, para ele poder falar as coisas. E aí esse dirigente, ele fala uma coisa muito interessante que eu acho que serve para nós. Quem somos nós para afastar de Jesus dos nossos caminhos? Quem somos nós para tentar viver sem o Evangelho? Que foi que você conseguiu nesses séculos todos tentando viver sem o Evangelho? Achando que Jesus já está superado? E aí ele fala: não, eu vivi o Evangelho muitas vezes, mas o Evangelho para você e para mim, às vezes, ele é uma farsa. Porque ele fala que ele participou de uma religião, que a finalidade dessa religião, no fim, sempre era o ouro, a prata, a posição, as propriedades ricas, que ele fala que até os reis que entravam nisso admiravam e ajoelhavam. E aí o dirigente, com todo carinho e calma, fala: meu querido, você continua repetindo o mesmo engano, você está na mesma posição. E isso não incomoda você? Aí ele fala: foi por isso que eu afastei de tudo e eu busco a verdade. E continua: meu querido, aí está o engano. Que verdade é essa que você quer fora do Cristo? Aí ele fala: a verdade se encontra, fé em Deus e fora do Cristo. Você não precisa mais de Jesus? Ele fala: eu preciso de Deus. Então isso significa que você não quer mais o Cristo? Você viu o Cristo? Aí ele fala: eu vi e você também. E aí ele fica meio ainda relutante. Aí o dirigente fala para ele assim: você também é um filho pródigo da parábola. Depois de muito errar, chegou de novo à casa do Pai. Vem conosco. E ele fala: eu não posso vir. Eu tenho que fazer um trabalho esclarecedor da verdade. Aí o dirigente fala para ele assim: você não pode falar em verdade nesse lugar que você vive, meu querido. Aí é o domínio da mentira, da falsidade, dos desenganos. Não por maldade que eu estou falando. O que existe aí é ignorância espiritual ou interesse. Sabe por quê? No plano espiritual, tem organizações espirituais, como nós temos organizações aqui na Terra. E essas organizações têm os espíritos, e a maioria dos espíritos são aqueles que não querem que a mensagem de Jesus seja divulgada ainda. E eles conhecem muito o Evangelho. Tanto que esse espírito aqui mesmo, ele falou: eu vivi com Jesus. E muitas vezes essas organizações, esses espíritos, eles entram em várias casas religiosas, até nas casas espíritas, na nossa invigilância, nos nossos erros, exatamente para derrubarem as tarefas. Porque eles conhecem muito o Evangelho, mas eles conhecem nós, às vezes até melhor do que nós, porque eles conhecem o nosso passado e eles conhecem as nossas fraquezas. Às vezes, quando a pessoa aqui vai montar uma palestra que começa na dificuldade, que está com desânimo, como é que eu vou? Eu vou, eles sabem, eu vou tocar no desânimo dela, vou fazer ela ficar mais desanimada. Por isso que nós temos que ter, às vezes, a oração e a vigilância. E aí ele chama esse dirigente: vem comigo para colaborar nesse trabalho de encontrar essa verdade. Aí ele fala com ele assim: mas eu já te perguntei algo. Você estava no tempo de Jesus? E por que você não aceita ele hoje? Existe alguém acima dele neste mundo? Ele fala assim: existe Deus. E o dirigente realmente fala: existe sim Deus. Mas eu digo em relação ao Messias, aos mensageiros.
Existe outro igual a Jesus? Podemos renunciar a ele? A doutrina dele já não está incorporada no nosso coração? A doutrina do amor e do perdão? E aí vai tendo mais diálogos, e com isso vai vindo mais lembranças para ele. E aí ele fala nesse instante: me vejo agora sentado num trono, eu tenho o poder da vida e da morte nas minhas mãos, e até os reis têm medo de mim. Aí o dirigente fala assim: mas você serviu ao Cristo? Aí ele fala: Cristo? Eu me servi do Cristo. O Cristo era uma imagem muito fraca. Mas você não acha que ele foi o Messias? Que ele não era o emissário de Deus? E aí ele fala que ele vai ficando muito confuso, que está tudo virando uma loucura. E aí o dirigente fala com ele assim: não somos nós que estamos criando isso para você. É você que está trazendo tudo de dentro do seu espírito. Se para você, Jesus, o Cristo era uma pessoa sem expressão para você, por que você utilizou o dele? E aí ele começa a querer fugir, ele fala: quem eu sou? Não sou nada, eu estou perdido aqui. Aí o dirigente de uma reunião mediúnica, ele pode-se dizer, ter que ter um tato psicológico. Aquele tato que Jesus tinha quando alguém questionava. Aproveitar aquela deixa, podemos assim dizer, e usar aquilo em favor para trazer aquele irmão para junto dele. Aí ele fala assim: você não está perdido. O Cristo não deixa nenhum de nós perdidos. Somos ovelhas de seu rebanho e ele vai buscar um a um de nós. Tanto que ele nos permitiu chegássemos até você para levar esse recado de esperança e de consolo. E você também é amado por nós. Estamos aqui para te oferecer uma nova oportunidade de convívio. Não esse convívio de pegar o evangelho e usar de instrumento de opressão, mas pegar esse evangelho e deixar incorporar no nosso ser. Você até há pouco tempo falou que você era dominado pelo evangelho. Vamos fazer esse evangelho em ação, em atos de pureza, de amor, da palavra do Cristo, dos atos dos apóstolos, essa narrativa de epopeia de luz. E aí ele fala: evangelho, o que é isso? Aí o dirigente, ele tem que ter uma outra coisa que Jesus demonstrou: a humildade. Ele não pode mostrar superior ao espírito. Ele tem que falar assim. Ele falou assim: nem nós sabemos também direito como praticar o evangelho. E nós não temos o direito também de superar o Cristo. E você já teve a oportunidade de servir o Cristo. E aí ele fala que numa das reencarnações dele, ele foi um mago lá no Egito. E ele previu a vinda do Cristo, do Messias, e alguém tinha avisado para ele que ele tinha que servir junto a Jesus. E aí chega o momento dele renascer, aí passa aquela reencarnação, chega uma outra reencarnação, e ele renasce, só que ele renasce nessa encarnação, e ele se envolve no meio da política junto com a religião. E ele tem um alto cargo numa dessas doutrinas deste culto, e com isso ele tinha consigo uma sede incontrolável de poder e glória. E aí ele vai e fala, porque quando está numa reunião mediúnica, o espírito ele consegue rever todas as vidas deles para trás. Porque ali, tanto o plano espiritual como o plano físico, os médios que estão sustentando, por isso que os médios de sustentação, às vezes eles têm um valor muito grande na reunião, porque eles têm que estar lá vibrando oração e acompanhando o que o espírito está fazendo, até para poder induzi-lo para ele conseguir ver uma outra vida. Aí ele fala assim: estou relembrando uma cena. Eu vejo uma cena estranha, 3 homens e uma bolsa de dinheiro para comprar uma vida de um homem, de um louco. Aí o dirigente vai e fala com ele assim: você contribuiu com o dinheiro ou apenas previu, ou melhor, anteviu? Ele fala: não.
eu contribuí. Eu era um dos 3. Ele comprou a vida de Jesus da mão de Judas. E ele foi compreender só mais tarde a grandeza desse espírito que era Jesus, que ele tinha adquirido por 30 moedas. Mas aí o dirigente fala para ele, não quer dizer que isto Jesus tenha deixado de amar você, que Jesus te odeia e que Jesus não te proporcione novas oportunidades a você. Você terá novas chances. A prova que nós estamos aqui para ajudar você a chegar junto a Ele novamente. Nós estamos aqui para levar esse recado. Então, Jesus vem sempre com este consolador para a gente, tanto no plano físico como no plano espiritual. E aí esse espírito continua e ele fala que ele vê um túnel muito escuro e no final deste túnel ele vê de longe uma mulher com muita luz. E ele percebe que essa mulher fala com ele assim, vá, você falhou outra vez. Aí ele vai e fala assim, meu amigo, o dirigente vai e fala para ele, meu amigo, então não tenha medo das decisões que precisa tomar neste momento que é importante para você. E aí ele vai falando que está vindo outras lembranças, mas que ele não suportaria as outras lembranças. Que a única coisa que ele contemplava lá no final do túnel era essa mulher com muita luz. Porque muitas vezes na nossa reencarnação, nós passamos com muitas pessoas dos nossos lados. Mas às vezes alguma consegue praticar muito mais a reencarnação na bondade, no amor, e ela se eleva. E nós, às vezes, temos que vir numa outra sem aquela pessoa do nosso lado, para nós cumprirmos, para nós chegarmos até ela. Mas só que, às vezes, esses espíritos de luz, eles pedem a Deus para continuar no plano espiritual, a ficar do nosso lado. E foi isso que aconteceu com ele. E aí, o escritor deste livro fala que ele teria que viver várias reencarnações mais dolorosas, exatamente para ele poder livrar do remorso da vida dele, que foi o maior episódio que passou, que foi exatamente a compra de Jesus. Mas ele deixa claro que um dia chegaria a vitória final para aquele espírito, e a vitória final dele seria ao lado daquele espírito de luz que ele via. Então, que nós possamos ir a Jesus, que nós não possamos postergar a nossa ida a Jesus. Que às vezes nós deixamos por vários motivos, às vezes nós desviamos do caminho de vários motivos. E às vezes, quando a gente tiver que irmos, às vezes as circunstâncias serão outras, bem diferentes, às vezes mais difíceis, mais complicadas. E às vezes, mas às vezes seria bom se a gente já fizesse parte daquela passagem que Jesus fala, das 99 ovelhinhas que estão ali. Que nós possamos estar, às vezes, ali, e às vezes ele vai em busca de uma outra que está perdida. Mas, se nós formos essa outra que está perdida, nós sabemos que ele não vai nos abandonar, porque ele falou que enquanto houvesse uma ovelha perdida, ele estaria junto a nós. É essa mensagem que eu trago para vocês hoje, tá? Não sei se eu fui muito rápida, tá? Mas espero que vocês tenham realmente um Cristo Consolador nas suas vidas, tá? Que eu estou tentando e eu sei que um dia eu vou conseguir, como vocês todos, tá? Muito obrigada a todos e muito obrigada ao plano espiritual, porque realmente foi muito difícil para montar, mas graças a Deus deu tudo certo, tá? Muito obrigada.